Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo se encontre bem, com saúde. Eu sou a Kíssula e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Hoje, para a honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 105º dia, seguindo com o livro de Josué, capítulo 11, versículo 1, ao capítulo 12, versículo 24. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 37. Salmos, capítulo 84, versículos 1 ao 12 e Provérbios, capítulo 13, versículos 5 e 6. Amados, antes de iniciarmos essa leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu sustento. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos totalmente errantes e dependentes de ti. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nesse estudo e que nós tenhamos entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que essa leitura venha aproximar a nossa vida da tua presença. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Josué, capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 24. Quando Jabim, o rei de Azor, ouviu isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom, ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam na região montanhosa ao norte, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefilá e em Naftedor, do lado do mar, aos cananeus do leste e do oeste, aos amoreus, aos heteus, aos fariseus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as tropas com eles. Muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Todos estes reis se ajuntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom, para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos mortos aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles junto às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel e os atacou e perseguiu até a grande Sidom e até Misbefote-Maim e até o vale de Mispa ao leste. Os israelitas os mataram sem deixar sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado. Mutilou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e feriu a espada ao seu rei, porque naquela época Azor era a capital de todos estes reinos. Mataram à espada todos os que nela estavam e destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu, e a cidade de Azor foi queimada. Josué tomou todas estas cidades e também os seus reis. Matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colunas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades e também o gado. Porém mataram à espada todas as pessoas, até que as destruíram, e ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, a Cefelá, a Arabá e a região montanhosa de Israel com as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os seus reis e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus,
moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra, porque o Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não se tivesse piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os Anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Anaquins sobreviveu nas terras dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. Assim, Josué tomou toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra de herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Estes são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram e de cujas terras se apossaram do outro lado do Jordão, na direção do leste, desde o rio de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do leste, Seom, rei dos amoreus, que habitava em Esbom, e dominava desde Aroer, que estava à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale, e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon. Desde a Campina até o mar de Quinerete, para o leste, e até o mar da Campina, o mar salgado, para o leste, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo das encostas do monte Pisga. Também derrotaram Og, rei de Bassã, um dos remanescentes dos Refaíns, que moravam em Astarote e em Edrei. Ele dominava no monte Hermon, em Salca e em toda a Bassã, até a fronteira dos Jesuritas e dos Macaititas, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram deste lado do Jordão, na direção do oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu como propriedade às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, na Cefelá, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amoreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeca, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão do Carmelo, o rei de Dor, em Naftidor, o rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tirza, ao todo 31 reis. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao versículo 37. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos,
que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé salvou você. Indagado pelos fariseus sobre como viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: O reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão: ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: Virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão, e dirão a vocês: Ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam, nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu à outra, assim será, no seu dia, o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá, e quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então perguntaram a Jesus: Onde será isso, Senhor? Ele respondeu: Onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Livro de Salmos, capítulo 84, versículos 1 ao 12. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente.
o Senhor dos Exércitos. Feliz é aquele em que em ti confia. Livro de Provérbios, capítulo 13, versículos 5 e 6. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. Irmãos amados, aqui finalizamos mais um dia da nossa leitura e é um prazer ler as Escrituras para vocês. Eu desejo que vocês tenham um ótimo dia. Espero amanhã vocês para o nosso próximo estudo. Um beijo e que Deus os abençoe.